Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início aí ao nosso papo de hoje, que é o conteúdo que a gente começou semana passada de volumetria de complexação. Eu só preciso complementar uma parte que é importante, porque essa é uma questão assim, de importância nos cálculos, e como é uma técnica muito aplicada, que certamente vocês vão usar em outras disciplinas aí do curso de vocês, é importante discutir aqui, né? Mesmo que a gente não vá exigir esse conteúdo na prova, mas eu preciso comentar aqui para que vocês, eventualmente, né, se for usar, saibam a forma adequada, senão você comete um erro grande lá no restante. Então, é o seguinte, na aula passada, a gente estava falando sobre a volumetria de complexação, que é a técnica analítica quantitativa, né, que nós utilizamos nas determinações de íons metálicos, né, de cátions metálicos. Então, em geral, né, a gente tem uma espécie Me mais X aqui, que pode ser então uma quantidade bem grande de metais, que eu já mostrei aqui. Eu até fiz uns rascunhos aqui na aula passada, né, mostrando aqui a variedade de íons metálicos, né, que a gente pode determinar, né, através dessa volumetria. E o titulante, né, o principal titulante aplicado nessa determinação é o conhecido ácido etileno diamino tetracético. A gente utiliza ou na forma ácida, que a gente simplifica, né, por H4Y, certo? Ou na forma do sal, o edetato de sódio, né? É o Na2-EDTA. Então a gente prepara, como eu estava dizendo, né? Ou o EDTA, que é o H4Y, na forma simplificada, ou Na2H2Y, né? Uma vez que, vamos lá, ó, só aproveitar aqui, ó. Acho que vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Então essa aqui, ó, é a fórmula do EDTA, certo? Quem é o edetato de sódio, né? O edetato de sódio basicamente um EDTA que sofreu uma neutralização parcial, né, com hidróxido de sódio. Então você substitui 2 hidrogênios desse aqui, né, por sódio. Como eu já expliquei, a vantagem é que o sal é mais solúvel, né? E o que na realidade é o nosso ligante, é quem vai funcionar como o ligante aqui, na verdade é o edetato, né? É o Y-4, certo? Que ambos vão produzir aqui tanto o EDTA H4Y quanto o Na2H2Y, certo? Numa neutralização, uma ionização completa aqui, eu teria o quê? O Y-4, ok? E da mesma forma, né, aqui 2Na+, mais 2H+, mais Y-4, que é o nosso titulante. Muito bem, pessoal, muito bem. Vejam, em geral, né, como é que funciona a nossa aplicação dessa técnica? Como eu comentei, que é o que vai aparecer na prova eventualmente, se tiver um exercício de volumetria de complexação. Veja, a gente, né, tem uma concentração inicial aqui. Por exemplo, vamos supor, a gente fez um experimento lá no laboratório, talvez seja o que vocês tenham feito, né? A gente fez uma determinação de cálcio em leite em pó, né? Então vamos aproveitar aquele exemplo lá da prática para poder ilustrar aqui, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então você tem uma solução lá, 0,02 mols por litro de EDTA, certo? E você quer determinar o teor de cálcio, por exemplo, em porcentagem, massa, volume, ou em mol por litro, né? Enfim, você quer saber a concentração de cálcio na amostra, no caso era no leite em pó, né? Bom, você então dissolve uma massa do leite em pó num determinado volume, certo? Então, ou você tem o volume da solução aqui, uma alíquota da solução, por exemplo,
20 ml, ou a massa direto, você vai ter um número de mols, né? E aí, o que você faz? Coloca lá toda uma série de... Coloca uma solução para manter o pH do meio constante, ou em 10 ou em 12, depende do indicador que você usa. O indicador, Calcon, o LT, né? Coloca lá os agentes mascaradores para complexar outras espécies metálicas que não são de interesse, que você não quer que o EDTA complexe, né? E aí é feita a titulação. Esse exemplo que eu estou dando aqui, onde o EDTA está sendo adicionado diretamente aqui à solução, é uma volumetria direta, né? Lembra que a gente tem outras possibilidades. Eu posso fazer uma retrotitulação, tudo que a gente viu lá no... ou titulação por retorno, né? Ou por deslocamento, né? Tudo que a gente viu para as outras volumetrias se aplicam aqui também. A retitulação eu coloco um excesso de EDTA que reage completamente com o metal de interesse, aí uma outra solução de concentração conhecida é usada para determinar quanto é o excesso. E aí, por diferença, você encontra a espécie de interesse. Mas, de qualquer modo, na titulação direta, por exemplo, eu vou abrir a torneira aqui, vou transferir uma parte da solução até que ocorra a indicação da mudança de cor. Aí eu leio o volume, certo? Vamos supor, gastou lá 15 ml. Aí com essas informações eu faço um cálculo estequiométrico, né? Calculo o número de milimols aqui, eu sei que a estequiometria é sempre 1 para 1, no caso da titometria com EDTA, né? Aí eu tenho o número de mols do metal aqui, no caso do cálcio, certo? Se eu quiser saber a concentração, é só dividir o número de mols pelo volume, eu tenho a concentração em mol por litro. Se eu quero saber a massa, eu multiplico por 40, né? Que é a massa de 1 mol de cálcio. Enfim, aí eu tenho várias possibilidades de modo que eu chego na minha resposta aqui. Qual é a discussão que a gente precisa fazer aqui, né? Para completar essa teoria aqui da volumetria com EDTA? A questão é a seguinte, pessoal. Deixa eu achar aqui um rascunho. Aqui. Eu fiz uma impressão aqui de algumas partes do livro. Vamos lá, ó. O que acontece é que o EDTA, como a gente, né, já mostrou aqui na outra impressão, ele é um tetraácido, certo? Ou seja, um tetraácido, né, vai ionizar, formando 4 equilíbrios, né? Então, numa primeira etapa, o H4 ioniza formando H+ e H3Y-, seria a ionização 1. Aí, numa segunda etapa, você teria a ionização do H3- formando H2Y-2. Depois, uma terceira etapa e uma quarta etapa. Então, são 4 ionizações para formar quem? O Y-4. Se eu somar essas semi-equações, eu tenho aqui a equação global, que seria esse equilíbrio, né? Então, que eu relacionaria de forma direta o ácido com o edetato, que seria o Y-4, ou seja, né, essa espécie aqui, né? Menos e menos. Certo? Bom, o que acontece? Quando a gente prepara a solução de EDTA ou do edetato de sódio, eu tenho lá uma concentração, como eu coloquei aqui, ó, 0,02, certo? Eu peso uma massa, dissolvo lá no volume que eu calculei, 100 ml, 250, 500 ml, e aí eu tenho a concentração. Acontece, pessoal, que, como nós sabemos, esses eventos são equilíbrios, está aqui as constantes. E se são equilíbrios, significa que coexistem todas as espécies no meio. Ou seja, se eu tenho lá um balão onde eu preparei a minha solução, por exemplo, 250 ml, 500 ml, nesses 500 ml, 250 ml, 1 litro que seja, né, eu tenho todas as espécies aqui dentro, e não somente uma delas. Ok? Acontece que, dependendo do pH do meio,
né, eu vou ter a prevalência de uma ou outra espécie. Como assim, pessoal? Veja, ó, isso é um ácido, né? Um ácido tem uma constante Ka aqui, ó. A primeira constante é 10 a menos 2, significa que é um ácido relativamente forte até, quando eu comparo com outros ácidos orgânicos. Lembra, ó, ácido acético, quanto que é a constante Ka do ácido acético, que é bem conhecida? É 1,7 vezes 10 a menos 5. Ó, aqui é 10 a menos 2, 10 a menos 2 é bem maior que 10 a menos 5, 1000 vezes, né? Então ele é mais forte que o ácido acético. Então o que acontece? Quando eu tenho a solução, isso em água, eu tenho a ionização, forma uma certa concentração de H+, e de H3 em menos. Que eu poderia calcular aqui, ó, tem a expressão, né, se eu colocar aqui, ó, vai formar X e X, aqui seria, por exemplo, 0,02, eu faço o cálculo aqui, eu calculo quanto que é o X, quanto que ionizou, né? Qual é a relação? Veja, ó, o número de mols que ionizou pelo número de mols total é o meu grau de ionização, lembra? Muito bem, então, quando eu tenho uma solução 002 de H4Y, qual seria a concentração de Y menos 4? Porque é ele que efetivamente vai reagir com o cálcio, não é? Que vai formar o complexo lá. Ca mais 2 mais Y menos 4, CaY menos 2. Né? E aí eu tenho lá do ponto de equivalência, aquela questão toda, calculo a concentração, né? Mas a questão é que, na realidade, a gente faz o cálculo aqui, mas a concentração de Y-4 não é 0,02. Por quê? Porque eu tenho outras espécies coexistindo dentro do meu recipiente. E, dependendo do pH do meio, espero que vocês consigam enxergar aqui, a minha impressão, eu tentei expandir o máximo aqui, mas mesmo assim, não sei se está o suficiente. Mas faz um esforcinho aí, vê se vocês enxergam. Dependendo do pH, veja, para ter o Y-4, o pH tem que estar acima de 7, ó. Para ter uma grande... Na verdade, não é para ter Y-4, para ter uma concentração relativamente grande. Ó, veja, aqui, ó, é pH por grau de ionização, ou fração, né? Alfa, certo? Então, assim, quanto mais próximo de 1, maior é a concentração da espécie. Quanto mais próximo de 0, menor. Mas veja, ó, lembra do conceito de limite que você aprende lá em cálculo? A concentração tende a 0, mas ela não zera, porque é um equilíbrio. Se é um equilíbrio, todas as espécies estão presentes. Então aqui está tendendo a 0, mas não está 0. Ou seja, num pH ácido, abaixo de 7, a concentração de Y-4 é muito pequenininha. Deixa eu fazer um esqueminha. Espera aí. Vou pegar um rascunho aqui. Ó, vamos fazer um esqueminha aqui. Pensa o seguinte. Eu vou repetir esse gráfico aqui. Então, o grau de dissociação, de ionização, em função do pH. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem, pessoal. O que esse gráfico aqui, parece que assim, às vezes fica um pouco confuso. O que ele está mostrando para a gente aí? Ele está mostrando o seguinte. Para cada região de pH, eu tenho uma espécie preponderante. Por exemplo, ó, se o pH é 0, significa que não houve ionização nenhuma. Prevalece somente quem? O H4Y. Então, quando eu só tenho H4Y, ó, o alfa é o número que ionizou pelo total. Eu só tenho o total. Certo? Então, eu tenho 1 de H4Y. Bom, à medida que começa a formar H+ e H3, a concentração de H4 começa a diminuir. Diminuindo, tendendo a 0, mas não zera. Certo? É isso que esse gráfico está mostrando. E, veja, à medida que o H4Y vai ionizando, começa a formar quem?
começa a formar o H3Y. Então, é isso que o gráfico mostra, ó, que a concentração de um diminui, que é o H4, enquanto que o outro vai sendo formado. Só que aí o H3, ele começa a se ionizar também. E a constante do H3, olha aqui, ó, ela é relativamente grande, ela é perto, ó, a diferença é de 10 só. 10 a menos 2, 10 a menos 3, ó. Certo? Então ela rapidamente começa a se ionizar, por isso que essa curva não chega lá em cima. Né? E aí começa a diminuir o H3Y. Por quê? Porque começa a formar o H, essa H2Y-2. Ó. E aí começa a ter uma outra H2Y-2. Que também vai começar a diminuir, uma vez que o H3Y, H2Y-2, também vai, né, ionizar, e aí eu tenho a formação de quem? Do HY-3. É isso que esse gráfico está mostrando, pessoal. Então essa sobe e desce aqui é em função, né, das ionizações. E finalmente, lá em pH, então, ó, pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então lá no pH 8, mais ou menos, pH 7, alguma coisa, aí sim começa a formar quem? O Y-4. É isso que a figura está mostrando. Ou seja, quanto maior o pH, quanto mais básico o meio, mais deslocado para o Y-4 está o meu equilíbrio. E é fácil de perceber isso, né, pessoal? Se o pH é alto, significa que a concentração de H+, aqui, ó, é pequena. Quer dizer, é assim que eu desloco o equilíbrio para a direita, né? Se eu retiro o H+, o equilíbrio faz o quê? Ele tenta repor, vai para a direita. E aí aumenta a concentração de Y-4. Se o pH é um pH ácido, o equilíbrio desloca para a esquerda e tende a formar quem? O H4Y. De modo que, veja aqui, ó, o alfa, que é o grau de ionização, ele também pode ser chamado de fração de Y-4. Como assim? Veja, ó, ambos, tanto o H4Y quanto o Y-4, está dentro do mesmo recipiente, então está dentro do mesmo volume. Certo? Se eu dividir o número de mols de cada um deles pelo volume total, eu tenho a concentração deles. Então eu posso mudar essa expressãozinha aqui, alfa é NI sobre N total, eu posso colocar assim, ó. Quem é o N total dividido pelo volume? É a concentração de H4Y. E quem é o número de mols de Y-4 pelo volume? É a concentração de Y-4. Então, eu posso fazer uma adequação e mudar essa expressão aqui, ó, para alfa, e vou chamar isso de alfa 4, que é o grau de dissociação de formação do Y-4. E eu relaciono, então, as duas concentrações através desse alfa. Quanto mais... Aí, ó, veja bem, ó, olha para essa curva preta que eu fiz aqui. Eu vou, presta atenção, eu vou substituir essa curva toda, onde tem todas, só por uma, onde está só o Y-4, ok? Meu gráfico vai ficar assim, ó. Olha aí. Então esse aqui é o gráfico do Y-4 só. Tá? O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que quanto mais deslocado para a direita está o pH, ou quanto maior o pH, quanto mais básico é o meio, maior é a fração de Y4 formado. Por quê? Porque, ó, alfa 4, como eu mostrei para vocês, é
Concentração de Y menos 4 sobre concentração de H4Y. Então, quanto maior é a concentração de alfa 4, maior. Quando é maior a concentração de Y menos 4, maior é o alfa 4. É diretamente proporcional. Certo? E quanto mais ácida é a solução, ou seja, mais à esquerda aqui, 6, 5, 4, 3, né? É o contrário. Menor é o alfa 4. Ok? Por quê? Porque está aumentando a concentração de H4Y. Certo? Muito bem, muito bem. De modo que, o que nós vamos fazer então? Olha aqui, ó. Se eu, por exemplo, quiser calcular então a concentração de Y menos 4, sabendo que eu tenho essa relação aqui de alfa, eu preciso também do que eu chamo de... Quem relaciona as concentrações aqui é a constante, não é? E aí vai ser uma constante global aqui, ó, que relaciona as duas. Que, como a gente já viu em aulas anteriores, lá eu mostrei isso para de ácidos, que era mais fácil, inclusive, de demonstrar. Mas quem seria esse K global? Seria o K1 vezes o K2 vezes o K3 vezes o K4. Certo? O que significa, pessoal, que para fazer o cálculo dessas concentrações aqui, eu teria que fazer uma expressão matemática bem grandona, bem trabalhosa. Acontece que é possível a gente fazer uma aproximação aqui que nos dá resultados bastante precisos, né? Felizmente a matemática tem esses recursos. Que é a seguinte, veja, quem é a constante global aqui? Ó. Essa tabela que eu estou mostrando aqui são as constantes de formação dos complexos de EDTA. Ou seja, aqui tem uma série de espécies metálicas, né? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, cobre 2, né? Cobre 2 seria... Qual seria a expressão que gera essas constantes aqui? Seria cobre 2 mais Y menos 4, que é o edetato, formando CuY menos 2. E aí, eu tenho aqui uma constante de formação, ó, 6,3 vezes 10 a 18. Quem é a constante de formação? Aliás, qualquer constante, né? É produtos sobre reagentes, ó, já estava fazendo ao contrário. É CuY menos 2, certo? Sobre a concentração de cobre 2, multiplicado pela concentração de edetato. Aqui sim, aqui está errado. Certo? Muito bem, muito bem. O que nós vamos fazer? Como essa concentração de Y menos 4 depende do pH, certo? Ela aumenta ou diminui em função do pH do meio. O que nós vamos fazer? Ó, vamos substituir esse Y menos 4 nessa expressão da constante por quem? Isola o Y menos 4 aqui. Quem é ele? É alfa 4 vezes H4Y. Ou seja, pessoal, o que eu vou fazer? A minha expressão da constante de formação, ela não vai ficar agora dependente não do Y menos 4. Por quê? Porque eu não sei qual é a concentração dele. Como eu expliquei, né? São vários os equilíbrios, várias as espécies. Eu não posso dizer que a concentração dele é igual a do H4Y. Mas se eu colocar aqui, ó, se eu substituir ele por alfa 4 vezes a concentração de H4Y, aí eu resolvo o problema. Entenderam? E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar esse alfa 4 para o primeiro membro, vai ficar assim, ó. K de formação vezes alfa 4 é igual a concentração do complexo pela concentração do metal vezes a concentração do EDTA inicial aqui, ó. E aí, só que isso aqui não é a constante de formação termodinâmica, é a constante de formação multiplicado por um alfa 4. Então eu vou chamar isso aqui de constante condicional, K'. E aí surge então essa expressão, ó. Quem é
A constante condicional K' é a constante de formação termodinâmica multiplicada pelo α4. Então é por isso que quando você for aplicar a volumetria de complexação, bom, o roteiro lá é tranquilo, vai estar lá, faça assim, assim e tal, e você faz o cálculo. Só que se você for fazer um cálculo de concentração do metal livre, por exemplo, no ponto de equivalência e tudo mais, você não vai usar a constante de formação que é dado na tabela. Você vai ter que fazer essa conta aqui. Ou seja, todos esses valores que estão aqui têm que ser transformados em K', em constante condicional. Como? Multiplicando a constante de formação que está tabelada pelo α4. E o α4, pessoal, como a gente viu, o α4 ele muda, aumenta ou diminui em função do pH. Que a matemática, né, felizmente nos ajuda. Então, o que a gente faz? A gente pega esse gráfico e converte numa tabela. Certo? Então, para cada valor de pH, você tem um valor de α4. E aí, né, seus problemas acabaram. Aí ficou fácil, né, pessoal? Veja bem, ó. Se eu quero converter K de formação, que é a constante termodinâmica, em K', que é a constante condicional, certo? Basta fazer o quê? Observar em que pH eu estou fazendo a minha titulação, certo? Aí eu venho aqui, a minha titulação é feita em pH 8, então eu vou multiplicar a constante por 5 vezes 10 a menos 3. E aí eu tenho o K', é com o K' que eu faço o cálculo aqui, ó, da concentração do metal, é com o K', certo? Ah, minha titulação, por exemplo, no cálcio que eu estava falando aqui, o cálcio pode ser em pH 10 ou em pH 12. Em pH 12 é praticamente 1, ó. Então a constante de formação é igual à constante condicional. Já em pH 10, eu vou multiplicar então o valor da constante por 0,35. Por que isso é importante, pessoal? Porque como vocês devem se lembrar, lá no comecinho eu falei para vocês o seguinte, ó, o EDTA, ele é um ligante muito versátil, muito importante, porque ele tem uma capacidade muito ampla de formar complexos ou compostos de coordenação com uma quantidade imensa de diferentes íons metálicos. Eu tenho mais uma impressão que achei. Essa. Que eu mostrei para vocês outro dia. Né? Então, dependendo da espécie metálica que eu quero complexar, eu tenho um pH mínimo para trabalhar. E esse pH a gente ajusta com um tampão. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, veja, ó, se eu quero determinar cálcio, mas eu sei que na minha amostra também tem ferro, se eu ajustar pH acima de 8, eu elimino o risco do EDTA complexar o ferro, lembra? Então assim, lembra que toda vez que eu quero fazer uma titulação, eu tenho três... Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Eu tenho, para melhorar a seletividade do EDTA, eu tenho que usar um pH constante, um indicador específico e o agente mascarador. Só assim eu aumento, né, a seletividade. Ou seja, só assim eu consigo titular uma única espécie e não várias ao mesmo tempo, né? Se eu titular várias, eu vou cometer um erro grande. Estão me entendendo? Então, quer dizer, tem titulação que eu faço em pH 10, tem titulação que eu faço em pH 6, outras, por exemplo, quero determinar cobre. Ó, cobre começa a complexar a partir de pH 3, mais ou menos, ó. Vamos lá, cobre 2. Ó, 3,5 talvez, né? Quase 4. Então, abaixo disso eu não consigo titular o cobre. Por quê? Porque aí, ó, veja, ó, aqui é log do K, ó, 18. A constante de formação, peraí, vou mostrar aqui, ó.
A constante de formação do cobre, ó, 6,3, 10, 18. Ó. Faz log de 10 a 18, dá 18. Então, abaixo disso, a concentração não é suficiente para atingir a constante. Certo? Acima, sim. Só que, se eu fizer em pH 10, cobre, eu posso complexar não só ele. Vou complexar zinco, se tiver presente, lantânio, ferro, manganês, cálcio, entenderam? Então, se eu fizer um tampão aqui perto de 4, eu elimino a possibilidade desses que seriam contaminantes, entre aspas, né? Seriam contaminantes, no caso, se eu quero cobre, né? Eu faço um pH mais baixo, eu não pego. Se tem ferro, eu não pego. Se tem cálcio, também, o EDTA também não pega. Estão entendendo? Então, só que aí assim, a constante é do cobre, 6,3 vezes 10 a 18. Se eu for fazer a titulação em pH 4, por exemplo, o que eu vou ter que fazer? Eu venho aqui, ó, pH 4, aquele valor da constante, 6,3 vezes 10 a 18, eu vou multiplicar por quanto? Por 3,3 vezes 10 a menos 9. Então, vai ter uma constante bem menor, né? Certo? Ó, 10 a menos 9 vezes 10 a 18. Entenderam? Então, como é que eu aplico isso? Né? Vamos lá. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Tá? Como é que eu faço? Por que eu falei que isso é importante? Porque é o seguinte, pessoal, veja. Assim como nós fizemos lá na volumetria de neutralização, aqui na volumetria de complexação, a gente também precisa saber que erro que se comete quando você usa o indicador A ou o indicador B. Se você usa Calcom ou Aerocromo, para eu saber qual deles é o mais recomendado, eu preciso fazer uma curva de titulação, né, que vai me dar um comportamento, lembra? Idêntico àquele que a gente viu. Mas como é que eu chego nesses valores aqui? Bom, primeiro que vai ser volume de EDTA, ou de Y menos 4, que eu vou calcular usando quem? A constante condicional, certo? É o volume. E, ao invés de pH, vai ser P do metal. Por exemplo, se é para o cálcio, vai ser P de Ca. E quem é o P de Ca? É menos log da concentração de Ca. Assim como pH é menos log da concentração de H+, eu posso fazer P de qualquer coisa, né? É menos log, né, da espécie. Então, por exemplo, pessoal, vamos supor, ó, nesse caso que eu mostrei aqui, se o meu EDTA, veja só, no exemplo que eu comecei lá atrás, ele é 0,02, certo? Eu peguei 20 ml de cálcio aqui, só para ficar fácil a conta aqui, tá? Quem seria o volume equivalente se a concentração de cálcio aqui for também 0,02? Para construir a curva, eu pego a concentração conhecida, né? Então, veja, ó, se a concentração é a mesma, o meu volume equivalente vai ser 20. Quem é o volume equivalente? É o volume onde você vai transferir a quantidade de EDTA que vai reagir completamente com o cálcio que está aqui embaixo. E aí vai formar quem? Vai formar, seria a reação cálcio mais o EDTA, formando quem? CaY menos 2. E aí eu tenho a constante K' aqui. Formou, por exemplo, ó, vamos lá, vamos supor que eu tenha aqui no início, ó, vamos fazer a conta aqui, ó, rapidão. Se eu peguei 20 ml de cálcio 0,02, quantos milimols de cálcio tem aqui? Ó, concentração, número de mols por volume. Quantos milimols são? Seria 0,02 vezes 20, certo? 0,4 milimols. Então, no início, eu tenho 0,4 milimols de cálcio. Não coloquei nada de EDTA, não formou nada do complexo. Certo? Aí, eu coloco 20 mililitros de EDTA, transfiro para cá. Quantos milimols eu estou colocando? 4, 0,4 também, né? Então, se eu colocar 0,4
milimols de EDTA, ele vai reagir com quem? Com 0,4 de cálcio que eu tinha e vai formar aqui 0,4 de EDTA. Só que aí, pessoal, é um equilíbrio. Tá? Se é um equilíbrio, eu não posso dizer que aqui ó, vai ser 0, 0 e 0,4. Na verdade, o equilíbrio vai estar bem deslocado para lá, mas vai ter uma pequena concentração X de cálcio livre aqui dentro, e ainda vai ter uma pequena concentração de Y-4, porque é um equilíbrio. Né? E qual é a concentração de CaY formada aqui? É 0,4 dividido, é 0,4 menos X, na verdade, mais precisamente, né? Porque sobra esse X aqui, mas esse X é muito pequeno, então eu desprezo, para ficar fácil a minha conta. É 0,4 dividido pelo volume total. O volume total quem é? É 20 mais 20. Então a concentração aqui, quanto que é? Deixa eu pegar a calculadora. É 0,4 por 40, né? Ou seja, 0,01. 0,01. Então, se eu tenho 0,01 mol por litro de complexo cálcio EDTA, quanto que vai ser a concentração de cálcio para eu poder achar aqui o P de Ca? Certo? É isso que é o cálculo que nós temos que fazer. E aí, pessoal, veja. Vamos lá. Quem é a expressão da constante K' aqui? K' vai ser concentração de CaY, que eu sei quanto é, sobre a concentração de cálcio, que é o que eu quero, vezes a concentração do EDTA, certo? Se eu usar o K de formação, seria Y menos 4. Se eu usar o K', é o EDTA, certo? Lembrando que o K' é alfa 4 vezes o K de formação. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, primeiro, em que pH está sendo feita a determinação? Se o pH é um pH 10, o que eu vou ter que fazer? Vamos lá, pH 10. Deixa eu pegar a tabela aqui, só um minutinho. pH 10, alfa 4 é 0,35. Então, quem vai ser K'? Vai ser 0,35 vezes a constante de formação, que no caso do cálcio, olha lá, cálcio, aqui ó, 5 vezes 10 a 10, ó, certo? Então, quanto que é o meu K'? Vai ser 0,35 vezes 5 exponencial a... Opa, não é menos não, é mais aqui. Opa, positivo. 10 igual. 1,75 vezes 10 a 10. Certo? Então, olha aqui, ó. Olha aqui. Vou substituir nessa expressão. Então, 1,75 vezes 10 a 10 é igual. Qual é a concentração de CaY? É 0,01. Quanto que eu tenho de cálcio? É o que eu quero saber, é X. E EDTA? Também é X. Então, minha expressão vai ficar assim, x² é igual. Vamos lá, ó. É 0,01 dividido por 1,75 exponencial menos não. Mania de colocar menos. Então, ó, 5,71 vezes 10, agora sim, menos 13. E quanto que vai ser o x? X vai ser raiz quadrada disso. E o x é a concentração de cálcio. Certo? Então, raiz quadrada igual 7,56 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Olha aí, pessoal. Então, ó, quando eu tenho a formação do complexo, realmente, ó, a grande maioria está na forma de CaY, 0,01. Mas sobra 7,56 vezes 10 a menos 7. Quanto que é esse x aqui, ó? É 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aqui que sobra, ó. É pouquinho? É muito pouquinho, mas tem. E, finalmente, quem vai ser P de Ca? Vai ser log desse valor. Log igual 6,12. Então, é isso que eu precisava mostrar para vocês. Para construir a curva de titulação,
Por exemplo, ó, quanto que seria o P de Ca no volume de EDTA zero? Né? Ora, eu só teria cálcio, né, aqui dentro. Então seria menos log de 0,02. Quanto que é? Ó? A curva começa no 1,7, 1,70. Lembra? Então, ó, eu vou colocando 5, 10, 15 mililitros do titulante, a concentração de cálcio vai diminuindo, o P de Ca vai aumentando. Por quê? Porque é menos log, né? E depois vai... E aí eu vou escolher meu indicador. Ah, vou usar Calcon. Calcon muda de cor em P de Ca 7, por exemplo, 8. Ok? Então, pessoal, era isso que eu precisava comentar com vocês aqui antes de dar sequência, porque o cálculo para fazer uma curva de titulação, o cálculo de P do metal, né, ele tem que levar em consideração essa discussão que eu apresentei aqui, de que não é a constante de formação que eu uso para fazer estes cálculos, e sim uma constante condicional. E a justificativa, né, é que há uma variação na concentração do ligante em função do pH do meio. E aí a gente sempre prepara o ácido ou o edetato de sódio, né, que seria esse aqui. Mas o que eu quero é a concentração desse, né? Então por isso essa necessidade de usar o alfa 4, né? O índice de formação aqui, né? O grau de formação, certo?